Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de biologia, nós iremos corrigir o nosso bloco, tá? E o nosso simulado. Até porque essa matéria ainda fará parte da nossa próxima prova, então nós precisamos aí estudar um pouco mais sobre transporte, então a gente precisa corrigir essa prova, tá bom? Então é importante que nós façamos essa correção para que vocês possam ver aonde vocês erraram e aonde precisa ter mais atenção, ok? Então vamos lá fazer a correção primeiramente do bloco. Peguem aí o material de vocês e acompanhem. Então vamos lá, na questão número 1, tem aí o desenho de 3 células diferentes. E o item 1 diz: apesar de sua diversidade, todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma, núcleo e carioteca. A membrana plasmática da célula animal é frágil e flexível, ao passo que a membrana plasmática da célula vegetal é espessa e rígida, devido à celulose. Olha só, toda célula tem núcleo e carioteca? Lembrando que carioteca é a membrana que reveste o núcleo, né? Toda célula tem isso? Olha aqui, a célula da bactéria, que é a célula 3, ela tem núcleo? Não tem. Então, já está furada essa questão. E ainda tem outro erro aqui. A membrana plasmática da célula vegetal é rígida e tem celulose? Não é a membrana plasmática, é a parede celular da célula vegetal. Então, está furada por duas questões, né? Então, essa questão número 1 é falsa. Beleza. Número 2. O desenho A representa uma célula animal. Então, aqui a gente tem na A uma animal. Ok. O desenho B representa uma célula vegetal. A gente vê que é uma vegetal pela parede celular, ó. A gente vê aqui, se você olhar bem de pertinho, você vê um cloroplastozinho. E o desenho C representa uma bactéria. Ó, é bem típico de bactéria, realmente. Os desenhos A e B correspondem às células eucarióticas. O que são células eucarióticas? Células que possuem núcleo ou material genético delimitado por membrana, possuem organelas, a gente vê isso na A e na B. E o desenho C representa uma célula procariótica, pois não apresenta núcleo organizado. Olha o material genético todo espalhado no centro da célula. Olha aqui o material genético espalhado, né? No citoplasma da célula, na verdade. Isso mostra que não tem núcleo, ela é procariótica. Então, a número 2 é verdadeira. Ela não está furada, ela é verdadeira. Então, 2 verdadeira. Vamos lá. Número 3, né? No caso, utilize o texto e a ilustração para julgar os itens 3 e 4. No desenho abaixo, observamos 3 tubos de ensaio, contendo soluções de diferentes concentrações de NaCl, sal de cozinha, e as modificações sofridas pelas hemácias presentes no seu interior. Então, lembra, se a gente vê hemácia, pode ter certeza que vai acontecer osmose aí. Então, vamos lá. Em 1, número 3, né? Em 1, a solução é isotônica em relação à hemácia. Será que é isotônica? Será que tem a mesma concentração que a hemácia? Sim, não aconteceu nada com as hemácias, ó. As hemácias estão normais. Então, não teve nenhuma perda de água, ganho de água, somente a gente fala aquela troca de água mínima para que haja o equilíbrio ali no meio. Então, tá tranquilo, tá certo. Em 2, a solução é hipertônica em relação à hemácia. E em 3, a solução é hipotônica em relação à hemácia. Vamos fazer o raciocínio? Na osmose, o que a gente tem? A gente tem a saída de água do meio menos concentrado, que é o hipotônico,
para o meio mais concentrado em soluto, que é o hipertônico, certo? É isso que ocorre na osmose. Aqui está falando para gente que em 2 a solução era hipertônica. Se a solução era hipertônica, o que tinha que ter acontecido? Tinha que ter saído água das hemácias e ido para o meio, porque como o meio era mais concentrado, tem que sair água de dentro das hemácias e ir para o meio, porque o objetivo não é diluir onde está muito concentrado. Então, se o meio é muito concentrado, tem que sair água de dentro da hemácia, onde é hipotônico, para diluir o meio. Mas não foi isso que aconteceu. A hemácia não murchou, não saiu água dela. A hemácia, pelo contrário, ela absorveu água e explodiu. Então, a 2 não é uma solução hipertônica, pelo contrário, ela é hipotônica. E em 3 fala que é hipotônica. Se fosse hipotônica, ia acontecer o que eu falei. A tendência, quando é hipotônica, se a solução fosse hipotônica, pensa, solução hipotônica, e a hemácia é hipertônica, a hemácia é mais concentrada. Então, qual que é a tendência? É sair água de onde é pouco concentrada para onde é muito concentrada. Então, quem ia ganhar água não é a hemácia, porque a hemácia não é muito concentrada, igual a gente pôs aqui no nosso esquema, ó. Então, se a hemácia está muito concentrada, ela vai ganhar água. Então, a tendência era o quê? A hemácia explodir. Mas o que aconteceu com ela em 3? Ela murchou. Então, tá trocado, né? Se fosse igual tá aqui no enunciado, o 3 tinha que vir para cá, né? E o 2 tinha que vir para cá. Então, tá errado. A solução 2 é hipotônica e a 3 é hipertônica. Então, 3 é falso. Beleza? Número 4. As hemácias, em 1, sofreram alteração de volume. Em 1, a gente teve alguma alteração de volume? Não é isotônico? Quando é isotônico, não altera em nada. Então, já está furado. Não teve alteração nenhuma de volume. Em 2, ocorreu hemólise, inchou e explodiu. Ok. E em 3, turgescência, elas incharam, pois absorveram água. Não, em 3 a gente vê aqui, ó, que elas murcharam, elas perderam água. Então, também tá furado aqui, certo? Essa questão é falsa. Aí depois fala, considerando a solução isotônica de NaCl 0,9, a solução 2 certamente possui uma concentração de NaCl inferior a 0,9, igual eu falei para vocês. O 2 seria hipotônico e a 3 uma solução de NaCl superior a 0,9. E a 3 seria hipertônica. Aí sim seria a concentração certa para acontecer esse evento aí na osmose, tá? Agora o item 5. Dentre os vários mecanismos de transporte em nível de membrana celular, podemos citar a osmose. Então, mais uma questão se tratando de osmose. De maneira simplificada, a figura abaixo esquematiza as condições para a ocorrência da osmose. Ó, nós temos uma membrana semipermeável, que deixa passar só a água. Temos o meio A, que é hipertônico, muito concentrado de soluto, e temos o meio B, hipotônico, que tem pouco soluto, menos soluto em relação ao A. Aí a questão número 5 diz para nós: haverá passagem de água do lado A para o lado B. Se A fosse o meio intracelular de uma célula humana e B, água pura, com certeza essa célula iria estourar. Na natureza, o meio hipertônico cederá moléculas de soluto para o meio hipotônico, até que se estabeleça um equilíbrio. Olha lá. A tendência da osmose não é passar a água pela membrana semipermeável sempre do meio que tem menor concentração de soluto
para o meio que tem maior concentração de soluto, visando diluir aquele meio que está mais concentrado. Então, eu vou ter passagem de água, sempre água na osmose. De onde? Do meu meio, opa, tinha rabiscado aqui, gente. Do meu meio hipertônico, desculpa, gente, do meu meio hipotônico para o meio hipertônico. Eu vou ter água passando de onde eu tenho pouco soluto para onde tem muito soluto, para poder diluir aquilo ali. Então, a minha água vai do B para o A. O que o enunciado está falando? Que a passagem de água vai do A para o B. O enunciado falou o contrário. Então, já está furada essa questão. E está furada também porque nós estamos falando de osmose. E aqui na questão está falando, ó, que vai ter passagem do meio hipertônico de soluto até o meio hipotônico. Isso aqui é difusão. Nós estamos falando de osmose, onde passa água. E a água não vai do hiper para o hipo. A água vai do hipo para o hiper. Né? Então, essa questão também é falsa. Pode colocar aí como falsa. Então, ela está furada. Questão número 6. O esquema representa o corte de uma célula observada no microscópio eletrônico. A célula demonstrada é uma célula vegetal, pois possui cloroplastos representados pela seta número 1. Vamos procurar a 1? Olha aqui. Essa é uma estrutura de um cloroplasto. Ok, já vimos o cloroplasto. A seta de número 4 representa o vacúolo celular. Olha aqui o vacúolo celular. É da vegetal. Organela, o vacúolo celular é uma organela que auxilia no controle osmótico, controle de água, quanto sai, quanto entra, e manutenção do pH da célula. Com isso, a gente vê se a célula vai ficar mais ácida ou não. A gente não, né? O próprio vegetal controla se a célula dele vai ficar mais ou menos ácida, mais ou menos básica. Então, tá certinha. 6 verdadeira. 7. Utilize o texto para julgar os itens 7 e 8. Nossa visão permite captar as imagens de tudo que nos cerca. Mas se nossos olhos fossem capazes de ampliar muitas e muitas vezes as coisas que visualizamos, ficaríamos maravilhados ao ver como elas são formadas. Apesar de os olhos humanos não possuírem essa capacidade de ampliar, há uma ferramenta capaz de tal proeza, o microscópio. Este foi inventado aproximadamente em 1590, porém não foi inicialmente utilizado para fins científicos. Com a criação do microscópio, surge a microscopia e, posteriormente, a citologia e a microbiologia, ramos da biologia que estudam, respectivamente, as células e os micro-organismos. Nos dias atuais, parece clara a existência de células formando seres vivos. Entretanto, somente com a invenção do microscópio, essa ideia passou a ser difundida, criando-se assim uma teoria denominada teoria celular. Esta é a base da biologia celular e uma das mais importantes afirmações de toda a biologia. Então, a gente já vê aí que a 7 e a 8 vai se tratar da teoria celular. Então, vamos lá, 7. Proposta em meados do século XIX pelo botânico alemão Matthias Jacob Schleiden e pelo zoólogo também alemão Theodor Schwann, foram os dois que proporam, lembra? A teoria celular estabelece que a célula é a unidade fundamental da vida, sendo assim que tudo o que se considera vivo é composto e estruturado por células, seja por trilhões delas ou por apenas uma. Todo ser vivo é formado por células? Sim, teoria celular disse. Foram esses dois pesquisadores que descobriram a teoria celular? Sim.
A célula é, então, a unidade fundamental da vida, já que todo ser vivo é formado por célula? Sim. Então, a 7 é verdadeira. Certinho. Opa, deixa eu arrumar esse V aí. Então, a nossa 7 está verdadeira. Agora, vamos ver, então, a 8. A 8 começa lá. A célula foi descoberta aproximadamente em 1667 pelo cientista inglês Zacharias Jansen. Ao observar um pedaço de cortiça num microscópio de 2 lentes, este conseguiu visualizar pequenas cavidades na cortiça, nomeando tais cavidades de células, o que na realidade era uma espécie de esqueleto das células, uma vez que cortiças são formadas por células mortas. Lembra que eu contei para vocês que o pesquisador que observou as células do microscópio bem arcaico que ele fez, ele viu, na verdade, como se fosse a parede celular das células, ele viu as células mortas, não viu, ele não conseguiu ver a membrana plasmática da célula, essas coisas não era possível ver. Então, quando ele olhou lá, ele chamou de célula, né? Que nós traduzimos para célula, aquelas cavidades na cortiça, tá certinho? Mas foi esse pesquisador aqui que descobriu, que viu a célula? Não foi Zacharias Jansen, não. Foi Robert Hooke. Lembra que eu falei para vocês que ele era um cara muito importante, que precisava conhecer esse nome e decorar? Então, quem descobriu a célula, quem deu o nome para a célula de célula, foi o Robert Hooke. Então, a 8 é falsa por isso. O Robert Hooke foi um marco, porque foi ele que descreveu aí a nossa célula, tá bom? 9. O atual modelo de estrutura da membrana plasmática celular é conhecido por modelo do mosaico fluido, proposto em 1972 pelos pesquisadores Singer e Nicholson. Como todo conhecimento em ciência, esse modelo foi proposto a partir de conhecimentos prévios. Um importante marco nessa construção foi o experimento descrito a seguir. Hemácias humanas que só possuem membrana plasmática, não há membrana interna, foram lisadas, rompidas, em solução de detergente, e os lipídios foram cuidadosamente dispersos na superfície da água. Foi então medida a área ocupada por esses lipídios na superfície da água e ficou constatado que ela correspondia ao dobro do valor da superfície das hemácias. Então, sobre a membrana plasmática, vamos ver o que tem aqui na 9 e na 10. 9. A composição química da membrana plasmática é lipoproteica, lipídios e proteínas, verdadeiro. E a permeabilidade é seletiva. A membrana seleciona o que entra e sai? Sim. A qual exerce controle sobre as substâncias que entram e saem. Foi o que eu acabei de falar. Então, a 9 está linda, verdadeira. Vamos ver a 10. No modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma bicamada, 2 camadas, de fosfolipídio, não é o tipo do lipídio? A qual possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, sendo que nessa bicamada estão distribuídas as proteínas. Nós não temos lá o fosfolipídio assim, ó. Nós não temos aqui essa parte hidrofílica, a cabeça do fosfolipídio, e a cauda hidrofóbica. Nós fizemos esse desenho em sala de aula. Então, tá certinho aqui. O fosfolipídio tem a parte hidrofílica e hidrofóbica. E entre a bicamada, nós temos as proteínas. Então, a 10 também é verdadeira. 11. 11, 12 e 13 é para olhar a figura e julgar, né? Então, vamos lá. Em A, B e C, observa-se exemplos de transportes pela membrana plasmática sem gasto de energia, o que tende a igualar a concentração da célula com a do meio externo, ou seja, acontece a favor do gradiente de concentração. Quando a gente vê o A, a gente vê
a substância passando livremente através da membrana plasmática. Se ela está passando livremente, ela não está gastando energia nenhuma. Se não tem gasto de energia, é a favor do gradiente, tá certinho. É um transporte passivo. Na B, a gente vê uma proteína aqui de canal ajudando ela a passar. Porém, essa substância está passando livremente também. Um exemplo é a água. A água tem uma proteína ideal para passar só ela, e ela passa livremente, sem gasto nenhum de energia. É o que está acontecendo aqui, ó, proteína de canal. Pode passar água aqui, por exemplo. Agora, a letra C. Nós temos aqui uma proteína, lembra a proteína carreadora, uma proteína que carrega. Essa C, ela tá pegando essa bolinha e jogando aqui para dentro. Também pode ser sem gasto de energia, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Então, A, B e C pode sim representar processos que não gastam energia. Tranquilo. 12. A difusão facilitada corresponde ao movimento de partículas de onde elas estão menos concentradas para uma região de maior concentração, como demonstrado por D. Espera aí, a difusão facilitada vai de onde tem menos para onde tem mais? Isso não é do transporte ativo? Levar de onde tem menos para onde tem mais? Neste tipo de transporte, faz-se uso de energia. Olha lá, difusão facilitada não tem uso de energia. Difusão facilitada é transporte passivo. Transporte passivo acontece sempre de onde tem mais para onde tem menos. Então, é furada, é falsa. Beleza? 13. O transporte ativo, representado em D, ocorre através da membrana plasmática com gasto de energia, ou seja, ocorre contra o gradiente de concentração. D, ó, essa substância aqui, D, ela está passando por uma proteína. No transporte ativo, a gente tem uma proteína carreadora. Detalhe, vai gastar energia, como está falando aqui no enunciado, e ainda é contra o gradiente de concentração. Transporte ativo é assim? É assim. Então, verdadeira a 13, beleza? Agora, o nosso simulado. O simulado tem 3 questões, né? Na primeira questão do simulado, nós temos lá: a invenção do microscópio possibilitou várias descobertas, e graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procariotos e eucariotos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, então quer saber as características dos procariotos. Vamos ver as características dos procariotos? Não possuem clorofila e não se reproduzem? Tem nada a ver, né, com os procariotos. Possuem núcleo? Procarioto não tem núcleo. Possui material genético disperso pelo citoplasma? O material genético do procarioto, da bactéria, por exemplo, está todo espalhado no citoplasma? Tá bonita essa. D. Possuem parede celular e cloroplasto? Procarioto não tem organela celular. Letra E. Não possuem núcleo e não tem material genético? Tem que ter material genético, tá furada? Então, a resposta certa é a letra C. Depois nós temos a 10. O gráfico ilustra a alteração de volume de uma célula vegetal que foi colocada em um tubo de ensaio com uma determinada solução. Você já vê que já vai mexer com a osmose de novo. Com base no gráfico, pode-se concluir que a célula alterou seu volume após ter sido colocada na solução do tubo de ensaio, cuja concentração de sais era. Vamos ver se a concentração de sais desse tubo de ensaio era alta ou não? Vamos ver o que aconteceu com o volume da célula? É só você olhar aqui, ó. Aqui, inicialmente, o volume da célula era alto. Depois ele foi abaixando, ó. A célula, então, perdeu água. Se o volume da célula foi abaixando, se a célula perdeu água,
Na osmose, quem perde água? Não é o meio hipotônico? Na osmose, a gente tem quem é hipotônico perdendo água para quem é hipertônico. Então, quer dizer que nossa célula perdeu água. Então, ela estava dentro de um meio muito concentrado. Então, a concentração de sais do meio era maior do que a concentração dessa célula. A célula perdeu o quê? Não estamos falando de osmose? Perdeu água para o meio externo, pelo processo conhecido como osmose. Letra E. Fizemos o raciocínio. Questão 11. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. Sob transporte através da membrana é correto. Letra A. Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. ATP não é a molécula de energia? Se a membrana é permeável, se a membrana deixa passar a substância A, ela vai gastar energia? Vai gastar ATP? Não vai. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor concentração de solutos? Não é a menor concentração de solutos. E outra coisa, não é a passagem de substâncias, é a passagem de água. Letra C. A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas transportadoras, é denominada difusão simples? Quando usa proteína, é difusão facilitada. No transporte ativo, ocorre a passagem de substância por proteínas de membrana com gasto de energia. Ó, tá legal. Tem proteínas e tem gasto de energia. Vamos ver a letra E. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas. Ok, difusão facilitada. E gasto de energia? Não. Difusão facilitada é transporte passivo. Não tem gasto de energia. Então, é letra D de dado. Beleza? Então, é isso, pessoal. Na semana que vem, nós veremos matéria nova. E aí, a gente vai falar sobre respiração celular. Um abraço para todos.